Mas afinal, o que fez com que Alexandre de Moraes se desequilibrasse de tal forma, surtasse com tanto ódio, de tal maneira, esticasse a corda a tal ponto, como ele fez ontem com Silas Malafaia? O que causou tanto ódio nele? Algo muito sério deve ter acontecido. Bom, vamos aqui tentar recapitular o que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos aí a suspensão dos vistos de Pacheco, que enquanto presidente do Senado não fez nada para impedir esse escalar autoritário no Brasil. Lembrando que quem ocupa essa posição agora é o Alcolumbre. Então, a suspensão dos vistos do Pacheco e de sua família, assim como do Lewandowski, que é o ministro da Justiça, que foi também ministro do STF, agora com os vistos suspensos. Bom, isso não é nada sério. Pode ter deixado o Alexandre de Moraes um tanto quanto irritado. Mas eu acho que o que realmente fez o Alexandre de Moraes chutar o balde e mandar fazer uma busca e apreensão no maior líder religioso do Brasil e ainda divulgar de forma criminosa aqueles áudios como se aquilo fosse mudar a opinião pública, só que na verdade foi igual uma reunião ministerial, eu tenho certeza que foi isso aqui, ó. Moraes tem cartão de bandeira norte-americana bloqueado após sanção. Lembrando, os cartões de crédito que se pode usar no mundo, as principais bandeiras são americanas. Visa, Mastercard, Diners, elas são todas americanas. Imagine, né, uma pessoa batalha a vida inteira para ter um grande limite no seu cartão de crédito. O cartão de crédito é a principal forma de comprar qualquer coisa no mundo. Se você vai viajar, não tem como viajar sem um cartão de crédito. E aí o Moraes vai lá e é bloqueado. Tem os seus cartões de crédito bloqueados. Mas calma, para piorar, essa parte que eu achei sensacional, é que ele foi bloqueado no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Não é um banco internacional, um banco particular. É o banco que tem o comando do Lula. Nem o Banco do Brasil teve a coragem de peitar o peso das consequências da Magnitsky. E ofereceu para ele o cartãozinho da Elo. Alexandre de Moraes agora vai ter que ter um Elo se quiser pagar as suas coisas. O problema é que Elo não funciona fora do Brasil. E esse povo adora viajar. Então a matéria fala bem claramente, o ministro do Supremo Tribunal Federal teve um cartão da bandeira Mastercard, que é a norte-americana, bloqueado como consequência das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. O Banco do Brasil, instituição financeira que fez o bloqueio e a qual o magistrado tem conta, ofereceu a ele, em troca, um cartão de bandeira nacional Elo para fazer pagamento no Brasil. A troca de bandeira permitiria o uso de cartão de crédito em território nacional. Agora vamos lá. A Elo é brasileira? Tudo bem. Mas a Elo não faz nenhuma transação fora do Brasil? A Elo não recebe dólar absolutamente em lugar nenhum? A Elo está autorizada pelo Banco Central? Então, se o Banco Central permite a Elo fazer isso, o Banco Central pode sofrer o próximo avanço da Magnitsky? O Banco do Brasil está querendo foder com a Elo? Porque se sai na imprensa que é a Elo que vai segurar agora o Alexandre de Moraes, vocês têm noção do que vai acontecer com a Elo? Como é que um banco aqui dentro, uma bandeira de cartão de crédito, vai sobreviver sem poder fazer transação em dólar, sem poder fazer transação com nenhuma instituição que use dólar, que são outros bancos? Porque, vamos analisar, eu até estava dando uma olhada nessa Elo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, vamos lá. A Elo, porcaria. Ela é, na verdade, tá aqui. O que é a Elo, né? Cartões, a Elo, era para aparecer aqui do lado. A Elo, ela... Desde a Elopar Holding, controlada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil. Então preste atenção, o Banco do Brasil é dono da Elo, assim como o Bradesco. Só que o Banco do Brasil e o Bradesco também fazem... o que eu quero explicar para vocês? Não adianta. Não tem como. Tá aqui, ó. O Banco do Brasil é dono da Elo. O Banco do Brasil vai sofrer Magnitsky do mesmo jeito. Eles estão achando que resolveram a situação, mas não resolveram, porque se o Banco do Brasil é dono da Elo, e a Elo vai manter o cartão de crédito para Alexandre de Moraes, então o Banco do Brasil pode perder todos os correntistas dele a bandeira do cartão de crédito. Você está entendendo o que o Banco do Brasil acabou de fazer? Eles acham que acharam uma saída, mas não, eles acabaram de colocar em risco todos os seus correntistas. Se você tem conta no Banco do Brasil, você agora corre um sério risco de ter seu cartão de crédito bloqueado,
Porque os Estados Unidos vão bloquear todos os correntistas porque o Banco do Brasil quis proteger o Alexandre de Moraes. Então eles acham que acharam uma salvação, mas não achou. E do Bradesco também, tá? Só para você entender. O Bradesco e Banco do Brasil. E Caixa. Não tinha visto essa não. Ó. A Caixa. É Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Os 3 bancos que são donos da Elo. Meu Deus do céu. O Banco do Brasil acabou de fuder mais outros 2 bancos. Oferecendo um cartão da Elo para o Alexandre de Moraes. Rapaz. Que pena. Vaza os áudios do Silas Malafaia como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo, só que não foi. Mas teve um... Eu entendo, ontem foi um dia atípico. Foi uma loucura. Eu não me lembro de tanta coisa acontecendo num espaço tão curto de tempo como foi ontem. Nós tivemos ali suspensão dos vistos do Pacheco e do Lewandowski das suas famílias. Votamos para o voto auditável na CCJ do Senado, que foi uma vitória assim indescritível. Conseguimos resgatar a CPMI do INSS, que foi um gigantesco golpe no governo, que estão desesperados, nem dormiram de ontem para hoje. Aí nós tivemos o Alexandre de Moraes reagindo, né, tentando tomar a narrativa, mandando a Polícia Federal pegar o celular do Silas Malafaia. Aí depois vaza os áudios do Silas Malafaia, como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo, só que não foi. Mas teve uma coisa que aconteceu ontem, que mesmo no meio dessa confusão, dessa tempestade de fatos políticos, deveria ter tomado pelo menos uns 5 minutos do Jornal Nacional. Que foi um escândalo gigantesco, que mostra, inclusive, o medo que o PT e esse governo tem do caminho que a CPMI vai tomar. Como vocês sabem, resgatamos a CPMI. Mas eles acreditavam que a CPMI já tinha sido sequestrada. Omar Aziz, gente, Omar Aziz na presidência. Lembra dele na CPI da Covid no Senado? Era o Omar Aziz que estava ali. Uma vergonha. E um relator que também é governista. Eles estavam tranquilos, acreditando, nós vamos descer o sarrafo, vamos botar a culpa no Bolsonaro. E fabricaram um relatório, uma coisa assim, uma peça de ficção, parecido com as acusações contra o Bolsonaro de atentado de golpe democrático de direito, e publicaram isso no site oficial do INSS ontem de manhã. Já pensando assim, olha, vamos levantar a narrativa, porque a gente já dominou o CPMI, vamos levantar a narrativa, e publicaram um relatório. Um relatório para culpar Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro havia deixado liberar esses débitos ilegais para a CONTAG. CONTAG. Quando eles viram que perderam a CPMI, adivinham o que eles fizeram? INSS retira do ar relatório que demonstra como o governo Bolsonaro beneficiou o CONTAG com 30 mil descontos irregulares. Essa porcaria dessa propaganda fica aparecendo? Tentaram colocar a culpa no Bolsonaro. O documento foi removido no início da tarde dessa quarta-feira, algumas horas após a abertura dos trabalhos da CPMI do INSS, na qual o governo Lula sofreu uma derrota para a oposição na definição da presidência e relatoria. Preste atenção. Eles fabricam uma evidência achando que vão ter o controle de como que ela vai ser usada. Quando eles descobrem que não tem mais o controle de como a evidência fabricada vai ser usada, eles vão lá e apagam a evidência. A prova forjada. Por quê? Agora vamos lá. CONTAG. Eu entrei no site da CONTAG agora. Quer entrar no site da CONTAG comigo? Só para a gente ver uma coisinha rapidão. Esse é o site da CONTAG. Lula livre. Aqui é o presidente da CONTAG indo visitar o Lula assim que ele saiu da prisão. Estou de volta para ajudar e defender o campo brasileiro, os agricultores, as famílias e os assalariados rurais, diz Lula ao presidente da CONTAG em 2019. Esse é o presidente da CONTAG. O cara que mais se enriqueceu. Comprou um apartamento lá em Miami. O cara que mais se enriqueceu com os roubos é um fã número 1 do Lula. Agora vamos lá, vou mostrar para vocês mais umas imagens que eu separei aqui. Não, imagens não, primeiro isso aqui, ó. Lula diz que se reúne todo ano com a CONTAG, investigada pela Polícia Federal. Esquema de descontos indevidos e aposentadoria. Bom, o que eles pensaram? Olha, a gente já cercou ali no judiciário, o STF está segurando a gente, PGR já proibiu a investigação, sequestramos a CPMI, agora a gente pode inventar provas e colocar a culpa no Bolsonaro. Só que eles perderam a CPMI, estão desesperados e agora querem falar, olha que loucura. Isso aqui é a CONTAG, gente. Lula fazendo reunião com a CONTAG, a que mais roubou.
Olha que graça. Isso não é coisa. Aqui ele do lado do presidente. Aqui vai ter muita gente sendo presa, viu? Pode ter certeza. Grava esses rostinhos lindos aqui, ó. Vai ter muita gente aqui que vai ter que ir lá dar depoimento. E não é de agora, não. O Lula tem essa parceria com o roubo da Contag tem muito tempo. Olha aqui como ele tá jovenzinho. Olha aqui. Olha isso aqui. O Lula jovem lá roubando. Pensa no desespero que esse povo tá. Esses sindicatos, a Contag, eles vão ter que explicar. Meu Deus, cara, o irmão do Lula vai preso. Enquanto eles reclamam dos filhos do Lula que trabalham, a família do Lula toda o filho foi lá bater na mulher. O irmão rouba. A Janja viaja usando cartão de crédito do corporativo e coloca em sigilo o que essa mulher faz. E xinga e causa confusão diplomática com o mundo inteiro. Que famíliazinha ruim essa, hein? Mas o escândalo é esse. Vou voltar ao escândalo porque, ó, eles apagaram prova de que eles iam tentar fabricar uma culpa para cima do Bolsonaro e agora tiveram que apagar. Pois eu já mandei pro relator, vamos fazer uma requisição para chamar, inclusive, o cara responsável por mandar apagar, que é esse aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Gilberto Waller Júnior, que é o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Vai dar, ô Gilberto, por que você apagou o negócio, cara? O que você tem a esconder? Me dá esse relatório aí. Rapaz, essa CPMI, sério, eu nunca botei muita fé em CPMI, mas essa, nas mãos de quem está, vai acabar com esse governo. Já tem algumas semanas que eu tô falando que o Alexandre de Moraes comprou briga com alguém que simplesmente não sabe perder. Não é não aceita, não sabe e nunca perdeu. E no meio dessa briga que ele comprou, ele está tentando arrastar todos os colegas do STF para ver se dessa forma ele consegue ter mais possibilidade de vitória. Só que o que ele está conseguindo fazer é arrastar para a lama a Suprema Corte Brasileira. E por isso ele insiste em provocar ainda mais. Eu disse também que até ele cair, até ele ser abandonado pelos seus colegas no STF, ele vai fazer muita maldade. Num ato de desespero, como um tamanduá-bandeira encurralado, colocando as garras para fora. Ele vai fazer maldade. E eu cantei a pedra. Ele vai fazer buscas e apreensões, ele ainda vai tentar prender algumas pessoas, ele vai tentar convencer os seus colegas a votar pela prisão do Bolsonaro, com o objetivo claro de não ficar sozinho. O que ele não quer é ficar sozinho aí nesses sancionados da Magnitsky. Então ele está tentando arrastar alguns colegas para dentro desse caldeirão. E com isso, muita maldade vai acontecer. Mas calma, isso está tudo previsto. Vai ter maldade, vai ter bloqueio de contas, vai ter busca e apreensão, vai ter até prisão. Mas no final, quem vai cair, quem vai ser abandonado é ele. E ele vai entrar sim para a história. Ele vai entrar para a história como um dos maiores erros do judiciário brasileiro. Um dos maiores erros e vergonhas da história da Suprema Corte Brasileira. E aí eu vou te mostrar um cara que ele comprou uma briga, que mostra que a situação dele está muito pior do que se imagina. Esse aqui é o principal conselheiro do Donald Trump. Escuta, repito, ele é o principal conselheiro do Donald Trump, é o Jason Miller. Jason Miller, hoje, é o cara que dá os conselhos para o Donald Trump, como ele deve agir, principalmente em relação ao Brasil, tá? Estamos aqui no perfil dele, ó, Senior Advisor, principal conselheiro. Então vamos lá. Ele publicou algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, essa daqui, em relação ao que o Alexandre de Moraes fez. Olha só. Alexandre de Moraes cometeu um grave erro aqui. Agora o mundo inteiro verá que Moraes é simplesmente um aspirante a ditador de terceira categoria disposto a destruir a democracia e prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal. Alexandre de Moraes é verdadeiramente o rei louco. E agora, isso foi há 7 horas atrás. E agora ele postou outra coisa aqui, ó. Há 1 hora atrás, essa daqui é de doer. Vamos lá. O Bola Branca, Q-Ball, é uma brincadeira em relação à cabeça careca dele, tá? O Bola Branca. Cadê? Obrigado, Bola Branca. Compartilharemos isso com POTUS, o presidente, e o Real Donald Trump. E o Donald Trump. Então, a mesma pessoa, esses dois aqui. Um é o perfil como presidente e o outro perfil pessoal. PS, você é um idiota e uma ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo.
Você é um idiota e uma ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental. Olha o que o principal conselheiro do Trump disse. Que o Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia não só no Brasil, mas em todo o hemisfério ocidental. Agora eu vou te explicar por que em todo o hemisfério ocidental. Há uma percepção dos Estados Unidos que se o Alexandre de Moraes tiver êxito nessa destruição da democracia, nessa perseguição da direita, dos conservadores, na corrupção do sistema jurídico brasileiro, se ele tiver êxito aqui, ele pode estar criando um manual para que outros juízes de outros países façam a mesma coisa. Então, qual que é a percepção dos Estados Unidos? Destruir esse ditador para que não fomente outros ditadores em outros lugares. É uma lição. Eles vão usar o Alexandre de Moraes como exemplo para outros países, inclusive na União Europeia, onde já tem alguns protoditadores ali do judiciário, juízes, achando que são mais poderosos do que representantes eleitos e até a democracia. Juízes que entram num estado de megalomania que se consideram a personificação da democracia. Então o recado foi claro aqui. Se antes a Magnitsky imposta contra Alexandre de Moraes foi uma Magnitsky leve, proibindo apenas transação em dólar, essas coisas e cartão de crédito, o que eu posso falar para vocês é que agora eles vão colocar no nível máximo. Agora é qualquer serviço, agora é qualquer pessoa que tiver contato, serviço, empresa com Alexandre de Moraes, ela vai ser sancionada. Ele não está entendendo. Ele transformou algo que era uma algema, agora ele transformou numa camisa de força. E quem encostar nele também será envolto nessa camisa de força. Por isso que eu falo que todas as vezes que o Alexandre de Moraes achar que ele vai poder dobrar a aposta, tem uma força fora do Brasil que tem a artilharia capaz de quintuplicar a aposta. E ele vai... O objetivo do amigos do STF, ministros do STF, o objetivo do Alexandre de Moraes é arrastar todos vocês para o buraco que ele está, para ele não ficar sozinho, para obrigar vocês a entrar no buraco com ele, a se fuderem, a destruírem tudo que vocês já construíram junto com suas famílias, para ele não ficar sozinho. Ele está tentando isso, cavar uma possibilidade, um jeito de todo mundo ficar junto com ele nesse saco de estrume que ele foi colocado. A decisão é de vocês. Ou vocês abrem mão desse cara. O recado é esse, não sou eu que estou falando. Ou o Brasil se vê livre desse cara no STF, ou a situação vai só escalar e só piorar cada vez mais. Vai me odiar, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso começar esse vídeo fazendo um agradecimento. Um agradecimento de coração ao senhor excelentíssimo, magnânimo, generoso, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o senhor nos deu um gigantesco presente e por isso eu serei eternamente grato. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que o Alexandre de Moraes nos deu um grande presente. Ontem ele escancarou de forma inequívoca para o mundo inteiro não só o nível de perseguição e a ditadura do Brasil, mas a insanidade, o nível patológico ditatorial a qual ele está submetido. Eu te garanto, os colegas dele do STF fizeram com certeza uma reunião separada hoje, uma videocall no WhatsApp, falando, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo com a gente? Alexandre de Moraes ontem arrumou um jeito de tentar humilhar o maior líder religioso do Brasil. E eu volto a dizer, eu não quero saber se você gosta ou não. Olha, me desculpe, eu acho que muita gente vai me odiar, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso começar esse vídeo fazendo um agradecimento. Um agradecimento de coração ao senhor excelentíssimo, magnânimo, generoso, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o senhor nos deu um gigantesco presente e por isso eu serei eternamente grato. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que o Alexandre de Moraes nos deu um grande presente. Ontem ele escancarou de forma inequívoca para o mundo inteiro não só o nível de perseguição e a ditadura do Brasil, mas a insanidade, o nível patológico ditatorial a qual ele está submetido. Eu te garanto, os colegas dele do STF fizeram com certeza uma reunião separada hoje, uma videocall no WhatsApp, falando, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo com a gente? Alexandre de Moraes ontem arrumou um jeito
de tentar humilhar o maior líder religioso do Brasil. E eu volto a dizer, eu não quero saber se você gosta ou não gosta do Silas Malafaia. Ele é o maior líder religioso do Brasil. E o porquê que ele sofreu essa busca e apreensão e teve o seu celular apreendido? Silas Malafaia foi a pessoa que convenceu Bolsonaro a voltar a fazer manifestações. Silas Malafaia fala abertamente contra Alexandre de Moraes e denuncia os crimes dessa pessoa, mas mais do que isso, ele é sempre a pessoa por trás das manifestações no Brasil. Todas as vezes que tem manifestação, você pode ter certeza, é o Silas Malafaia conversando com o Bolsonaro, mobilizando a turma, pedindo para a galera voltar para as ruas. Foi assim lá na primeira manifestação na Avenida Paulista, quando o Bolsonaro voltou pela primeira vez, até as últimas, inclusive até a próxima 7 de setembro. Alexandre de Moraes está agindo de forma desesperada. O que ele fez ontem é um sinal de que ele já não tem para onde correr, ele já não tem mais o que fazer, ele está no momento final de desespero e o que ele tenta fazer é impedir que o 7 de setembro aconteça. Ele quer colocar medo no Silas, colocar medo no Silas eu acho meio difícil, mas ele na cabeça dele quer colocar medo para que ninguém convide para o 7 de setembro. Mas vamos lá, tem muito mais por que a gente deve ser grato. Na decisão contra o Silas e no inquérito e na petição da PGR, eles incluíram conversas entre Bolsonaro e o advogado do Donald Trump. Preste atenção nisso aqui, olha que erro grotesco que eles cometeram. Em certos momentos, o Bolsonaro pede conselhos para o advogado do Donald Trump sobre a melhor forma de falar, ou como escrever um determinado discurso, ou uma fala, né, que não possa parecer tão ofensiva para nenhum lado, como um advogado faz, é o trabalho do advogado fazer isso. Pois ele pegou essas conversas e as tornou como se fosse um cometimento de algum tipo de crime. Na verdade, em todo o áudio, eu escutei tudo, não há nenhum crime cometido, mas vamos lá. Ele coloca o advogado do Donald Trump como parte do esquema criminoso. Olha onde ele foi. Ele pegou o advogado do presidente dos Estados Unidos como fizesse parte de um esquema criminoso, porque ele estava dando conselhos advocatícios legais para o Bolsonaro. Vamos lá. A acusação é de que há um esquema, uma organização criminosa, obstrução de justiça e golpe do Estado Democrático de Direito. Cara, eu nunca vi nada tão desorganizado quanto essa organização criminosa. É um xingando o outro, e o Silas Malafaia, do jeito que ele é na vida real, ele tá nesses áudios, ele é exatamente a mesma pessoa, isso eu achei interessante. E aí você vê briga de pai com filho, briga de tio com sobrinho, e obviamente é todo mundo ali do Rio de Janeiro, então tem muito caralho, porra, carioca adora falar desse jeito. Porra, caralho, irmão, brother. O que a gente percebeu ali? São pessoas normais, indignadas com o que está acontecendo no Brasil e tentando achar uma maneira de salvar essa população que hoje é refém de um ditador. Esta é a impressão que todos os áudios nos passam. E tem mais. Isso parece como se fosse a nova reunião ministerial secreta. Lembra da tal fita da reunião ministerial secreta que a imprensa achou que ia destruir Bolsonaro, só que o que eles fizeram, na verdade, foi fazer o povo apoiar o Bolsonaro ainda mais? Os áudios e essa perseguição de agora nos mostra isso. Indo contra o maior líder político, líder religioso, líder político. Um está preso no domicílio, o outro perdeu o celular e não pode mais viajar. Um cara que viaja o mundo inteiro para pregar a palavra de Deus, ou seja, cerceando sua liberdade religiosa. Depois nós temos a conversa com o advogado Donald Trump, numa tentativa de tornar isso um crime. E conversa normal entre pai e filho, que discordam boa parte das vezes. O que aqui lá ficou claro é que o Bolsonaro não está organizando nada. Se tem uma coisa que ficou clara, é que não há uma organização do Bolsonaro, não é uma organização de ninguém, são pessoas tentando ajudar o Brasil a sobreviver, a ser resgatado. Outro ponto. Bolsonaro estava pedindo asilo. Primeiro, é direito humano. Todo ser humano tem o direito de pedir asilo a um outro país se ele se sente perseguido. Isso está nos direitos humanos universais. Alexandre de Moraes, ao tornar isso crime, mais uma vez viola os direitos humanos. Mais uma vez ele está violando os direitos humanos ao tentar criminalizar uma pessoa. E olha, não foi entregue, a Argentina acabou de falar que nunca recebeu esse pedido, foi um esboço que muito provavelmente Bolsonaro recebeu de alguém e não foi enviado, de 2023, final de 2023, ou seja, tem 1 ano e 8 meses que esse esboço foi feito e nunca foi usado.
E, de qualquer forma, é um pedido de asilo. Tudo que eles conseguiram mostrar é o seguinte: olha, a gente quer pegar o celular do Silas Malafaia, mas vamos tentar evitar a comoção nacional jogando esses áudios do Silas Malafaia falando palavrão para ver se o povo não reage. Vamos ver se o povo libera, porque eu preciso saber o que o Silas Malafaia está falando. Não há crime nenhum, mas eu preciso pegar o celular dele para saber como está sendo arquitetado tudo isso contra mim. Pesca probatória do mais alto grau. A Polícia Federal que praticou isso, que escreveu isso, você pode ter certeza. Esse caso específico, os membros da Polícia Federal, o delegado envolvido nisso daí, eles acabaram de entrar na mira. Acabaram. Vai vir em breve aí mais sanções para a pirâmide da hierarquia do Alexandre de Moraes, só que esses que participaram desse esquema criminoso, dessa ação criminosa de ontem, você pode ter certeza, esses não vão sair impunes. Essa Gestapo do Alexandre de Moraes está se tornando cada vez mais um alvo prioritário. Agora vou para concluir. Tudo isso foi tentar esvaziar o 7 de setembro. Tudo. Lembra, o governo do Lula está tentando organizar, botar povo nas ruas no 7 de setembro. 7 de setembro, por favor. Não dá para desistir. Não dá para recuar agora. A gente está isso aqui. Alexandre de Moraes está agindo na bile, no fígado. Revoltado porque, como saiu na imprensa, perdeu seus cartões de crédito. Vai perder também a possibilidade de usar companhias aéreas, hotéis, Apple. Ele vai perder tudo. E agora ele está agindo na raiva e está arrastando o STF para baixo. E aí eu me pergunto, não tem ninguém no STF com sanidade o bastante para ir lá e falar para ele, cara, você foi longe demais. Se tem sanidade remanescente dentro desse grupo dos ministros do STF, que eles façam uma reunião e falem, tem que dar um basta nisso daqui. Não tem a menor condição da gente continuar dessa forma. Mas parece que não. Parece que não tem nada. Todo mundo lá tem medo do Alexandre de Moraes. Que povo medroso. Mas é isso, 7 de setembro, galera. Esse áudio aí não adiantou em nada, só reforçou ainda mais que realmente é uma perseguição política. E outra, Estados Unidos leva muito a sério quando alguém persegue alguém de forma religiosa, algum líder religioso. Muito a sério. Eu acho que depois dessa, o Alexandre de Moraes conseguiu complicar a vida dele em muito.